ótimo então, Cassiane, obrigada. Tá, ok. Bom, pessoal, boa tarde, então. Acho que a gente já pode começar. Às vezes eu vou ter que, quando eu parar um pouquinho, às vezes alguém entra na sala e eu vou ter que aceitar. Então, tá? Se eu dar uma pausinha, vocês sabem que é por conta disso. E, bom, agradeço a presença de todos, temos bastante pessoas aqui hoje. Hoje a gente propôs discutir um pouquinho sobre os resumos científicos, né? Então, eu trouxe para vocês alguns pontos para a gente discutir e tentar fazer de uma forma de um diálogo mesmo, com que todo mundo contribua, né? A gente sabe que todos vocês, de certa forma, têm alguma experiência com isso, então fiquem bem à vontade, tá? Para ser algo bem participativo mesmo, para contribuir, para a gente somar, tá ok? Eu vou projetar aqui a apresentação, eu já estou gravando, então, tá? Bruna, mas não tá aparecendo que tá gravando, não. Não, é porque eu tô fazendo a gravação de tela, tá? Ah, tá. É que a gente ainda não tem aquele Meet que é específico, né, que autoriza essa gravação. Vocês conseguem ver a apresentação? Respondam por áudio, por favor. Sim. Sempre que vocês quiserem me interromper, falar alguma coisa, perguntar, contribuir, fiquem à vontade, mas como eu não estou vendo o chat, então vocês liguem o áudio de vocês e conversem. Vamos combinar para todo mundo manter o áudio desligado, mas sempre que quiser falar, ligue o áudio e fique bem à vontade, tá bom? Agora o chat eu não consigo acompanhar, então tentem sempre se pronunciar pelo áudio mesmo. Tem muita gente de outros grupos aqui, né? Pessoas que talvez ainda não estejam inseridos no grupo. Então, o GES, que é um grupo de estudo de saúde da criança e do adolescente, da Faculdade de Enfermagem. Nosso grupo está sempre aberto, então, para participação de pessoas de outros grupos, para pessoas que ainda não estão inseridas em um grupo científico, né? A gente sempre aborda a questão da saúde da criança e do adolescente, mas também tem alguns temas que são gerais, como o de hoje, por exemplo, né? Que é um tema geral, que agrega para todos. Peraí que eu tenho que aceitar aqui. Certo? Mas assim, sintam-se sempre convidados a participarem dos encontros do nosso grupo, sempre que vocês tema interessante para vocês. A próxima vez tem que ser outra pessoa para abrir essa sala, né? Então toda hora a gente para. Então sintam-se sempre bem à vontade, bem convidados para participarem dos nossos. Então hoje o tema é elaboração de resumos científicos, né? Para começar, eu queria perguntar para vocês por que elaborar resumos científicos? Então, eu queria que vocês falassem no áudio, quem sentir vontade, ou aqui no chat mesmo. Agora eu parei lá para a gente conversar aqui um pouquinho. Por que a gente elabora um resumo científico? Qual que é o intuito? Quero ouvir de vocês primeiro. Pessoal, quem quiser falar no chat, quem quiser falar por áudio, fiquem bem à vontade. Mas eu quero saber primeiro de vocês o porquê que a gente elabora resumo científico. Qual que é o intuito disso? Você sabe que quando eu vi esse tema no planejamento, eu achei incrível. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu já fiz alguma oficina, alguma coisa sobre isso quando eu era graduando? E na verdade não. Eu sempre, na minha experiência como bolsista de extensão ou de iniciação científica durante a faculdade, me aproximei do resumo científico por uma necessidade de participação em eventos e fui aprendendo fazendo, sabe aquela coisa? E aí, quando me vem essa pergunta, me vem duas situações. Ou eu elaboro o resumo para compartilhar minha experiência em alguma situação, que aí é o relato de experiência, que é muito comum, né, para quem está iniciando,
resumos científicos, ou quando eu já tenho resultados de pesquisa, eu compartilho os resultados obtidos com o meu estudo. Então, eu vejo esses dois caminhos. Certo. Quem mais quer contribuir? A Raíssa falou ali para compartilhar as nossas pesquisas com os demais. Quem mais, pessoal? Alguém quer complementar o que o Ronaldo falou? Creio que para ser disseminado, né, também o que tem no meio científico, né, o que está sendo estudado atualmente, de uma forma sucinta, mas não só para mostrar, né, mas também para gerar aquela curiosidade, para chamar mais pessoas para determinado conteúdo, né, gerar aquela curiosidade e aquela atratividade também por determinado conteúdo. Isso mesmo, né? E ali o Lucas falou no chat, né, que serve como uma espécie de publicidade. É isso mesmo, a gente vai dar publicidade, visibilidade para o que a gente está pesquisando, para aquele tema que a gente acha interessante. E aí, quando a gente pensa em um resumo, a gente vai simplesmente enviar e ele já vai ser publicado nos anais? Né? Quais são as etapas que esse resumo ele sofre? Quando a gente submete. Geralmente ele é analisado, né, para ver se ele é coerente com os eixos temáticos daquele congresso, daquele evento, né, ver se ele é contemporâneo, aquelas situações lá que a determinada situação que está sendo dita ali naquele evento. E aí ele pode voltar, né, para a gente corrigir, passar novamente pelo orientador, né, e ir novamente para ser novamente analisado e aí sim aceito ou não aceito, né, não sei. Então ele passa por uma avaliação por pares, né, então isso gera o quê? Isso faz com que a gente reflita sobre o que a gente está pesquisando. Então, se a gente pensar, eu posso publicar tanto o resultado preliminar de uma pesquisa, o resultado final, ou uma experiência, né, exitosa ou não, que eu tenha vivenciado, como o Ronaldo falou. Então, quando eu submeto o meu resumo a um evento, ele passa por avaliação por pares e também na hora da apresentação ele é avaliado, outras pessoas podem agregar, somar, dar opinião sobre o meu trabalho, sobre os caminhos que eu estou trilhando naquela pesquisa. Isso faz com que a gente vai amadurecendo, melhorando o nosso trabalho também, né? Isso também enriquece, né? Acaba sendo um espaço para o debate, para o compartilhamento, né? Para a soma de contribuições. Alguém mais tem algo a falar? Que chama... Eu escrevi no chat, mas eu vou falar. Eu aprendo muito, assim, aprendi muito, cresci muito nesse processo de submissão e volta e até rejeição do resumo publicado submetido, né, em um evento. Então, a gente tem que ter muita crítica, e é muito interessante isso, Bruna, ter reflexão mesmo de quando vem uma avaliação, e não essa perspectiva de se chatear ou enxergar de uma forma negativa, né? Na verdade, o professor que corrigiu, ele tem um pouquinho mais de experiência com você, que você, seja no método, ou seja pelo tema, e aí ele faz apontamentos, né? E a gente tem que estar aberto para aprender, e aí é assim que a gente vai se tornando e crescendo enquanto um pesquisador. Então, é um processo de bastante aprendizado. Exato. Né? Então, eu mesmo, quando eu lembro dos meus primeiros resumos lá na iniciação científica, no início da faculdade, hoje eu leio e falo, ai meu Deus, né? Então a gente vai amadurecendo e nos tornando mais críticos também em relação aos nossos próprios produtos, né? Então, o papel da avaliação por pares é justamente isso, é um outro olhar sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa, né? E é sempre no intuito mesmo de melhorar, de agregar, de somar, né? Então, nunca de menosprezar o trabalho do outro. Então, também, enquanto avaliador, né, que o Ronaldo está falando que também tem aprendido nesse processo, a gente tem aqui muitos pós-graduandos que começam a participar desse processo de avaliação de resumos em eventos também, é um aprendizado muito grande, né? Então, a gente começa a aprender um pouquinho mais de como avaliar e futuramente também avaliar
artigos de periódicos científicos também, mas tudo começa muito pelo resumo, pela participação em eventos científicos e geralmente pelo relato de experiência, né, que é algo muito comum, né, nos alunos de graduação inicial, até porque um aluno de graduação, para ele desenvolver uma pesquisa, geralmente é lá no trabalho, né, de conclusão ou quando ele está inserido numa iniciação científica, que a gente sabe que não são todos os alunos que vivenciam a iniciação científica na faculdade. Então, o relato de experiência acaba sendo uma das primeiras oportunidades do aluno se envolver, participar de eventos científicos e compartilhar, né, um pouquinho sobre o que ele tem desenvolvido, o que tem sido interessante agregando para a profissão. Alguém mais quer falar mais um pouquinho sobre essa questão da importância dos resumos científicos? Algo que faltou, que sentiu falta? Senão a gente vai avançar. Bom, então a gente conversou bastante, né? Então aqui eu trago que o envio de resumo de trabalhos científicos para os eventos, né, abrange tanto a disseminação dos resultados, a avaliação por pares e a interação, né, que é aquilo que a gente conversou. Então a gente consegue suprir, né, todas essas necessidades, né, enquanto formação. Então, o resumo é a versão precisa, sintética e seletiva do texto de um documento, destacando os elementos de maior importância. Então, como vocês mesmos foram falando, quando a gente pensa em submeter um resumo de um trabalho que a gente desenvolveu, né, que a gente tem ele na íntegra, a gente pode tanto submeter a versão preliminar ou a versão completa que ainda não tenha sido publicado, né, na íntegra, né, em outros meios, como periódicos científicos, são as revistas, né, científicas. E também os relatos de experiência, tá? Então, a gente precisa colocar isso de uma forma muito sintética, porque os resumos, geralmente, eles têm um número pequeno de palavras ou caracteres, né, para compô-lo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de elaborar. E aí, a gente tem que cuidar do estilo e linguagem, né? Então, como a gente vai apresentar, né, escrever esse resumo? Então, a gente tem que, primeira coisa, checar as instruções para o desenvolvimento do resumo. Porque cada evento científico que a gente participa, ele vai ter as suas próprias normas. Então, a primeira coisa quando eu penso, saiu lá o lançamento de um evento. Vai ter possibilidade de submissão, né, de resumos, né, de apresentação de trabalhos? Eu dou uma olhada, vejo quais são as normas, qual é a data, né, para submissão, porque muita gente às vezes se perde na data e acaba perdendo o prazo. Então, checar a data, checar as normas, as instruções, o que tem que ter nesse resumo. Então, a gente tem que ler isso com muito cuidado. A gente submete e pensa, não foi avaliado, mas aí quando vai ver, né, ficou faltando algo que havia sido solicitado e a gente não se atentou. Então, a primeira coisa é ler com muito cuidado essas normas, tá? E aí, utilizar uma linguagem clara, concisa e absolutamente necessária para cada trecho do resumo. Uma vez teve um aluno meu que falou assim, eu já escrevo o resumo com sinônimos abertos. Então, sinônimos é muito importante mesmo para esse avanço da escrita, mas a gente tem que tomar cuidado em utilizar termos que geralmente não são muito utilizados, muito conhecidos, e acabar tornando essa linguagem um pouco clara, né, para o leitor, e isso acaba prejudicando também o entendimento, né, que a ideia do resumo é justamente ele facilitar esse processo de divulgação, né, da minha pesquisa e do meu trabalho. Então, a despeito da necessária economia de palavras, a gente tem que tomar cuidado com abreviaturas. É muito comum as pessoas quererem usar abreviaturas no resumo, né, as siglas, para economizar as palavras ali, porque o limite geralmente é restrito. Mas no resumo a gente tem que evitar, né, utilizar essas abreviaturas e siglas, porque o leitor, ele às vezes pode não conhecer, né, aquela abreviatura e aquela sigla. Isso acaba prejudicando o entendimento também. Então, lembrar sempre de usar o termo na íntegra em resumos. Quando a gente trabalha com texto completo, na primeira vez que a gente menciona aquela sigla ou abreviatura, a gente coloca na íntegra e depois a gente pode usar. Mas o resumo não, porque ele tem que ser na íntegra mesmo, tá? Evitando esse tipo de coisa. E atentar também à ortografia, né? É muito importante. Então, se a gente faz um resumo, às vezes ele contém todos os elementos necessários, mas existem muitos erros ortográficos. Então, isso acaba impedindo também a aprovação, né, em um determinado evento. Algo que é muito discutido é a questão da voz passiva
versus a terceira pessoa do plural, né? Qual a posição dos autores nesse relato, né? Ou nessa descrição dessa pesquisa, né? Nesse resumo. O que vocês acham a respeito disso? Eu queria ouvir um pouquinho. Eu sei que tem professor também. Porque é algo muito debatido que ainda não tem muito consenso em relação a isso. Né? A voz passiva é quando eu evito colocar o pesquisador. Né? Então, eu vou falar, identificou-se que determinado coeficiente foi tal, verificou-se, então eu evito. Quando eu falo já incluindo os autores, eu coloco, nós identificamos, né, que o coeficiente de incidência de determinada doença foi tal. Então, eu me incluo, né, nessa redação. Então, a gente vê que tem alguns pesquisadores que são favoráveis à voz passiva e outros que são favoráveis à terceira pessoa do plural. Então, eu queria ouvir vocês. O que vocês acham a respeito disso? Então, Bruna, eu percebi na minha vivência que eu desenvolvi meu próprio jeito de escrever, sabe? Então, com o professor que me orientava no projeto de extensão que eu participava, eu via que ele tinha, a professora Antônia, inclusive, ela tinha o perfil de escrita dela, e eu fui desenvolvendo o meu perfil de escrita. Eu acho que depende muito, assim, do objeto que você está apresentando no resumo, da abordagem metodológica, do tipo de estudo. Então, é um resumo mais reflexivo, é um resumo mais que apresenta um perfil epidemiológico. Então, acho que depende muito. No geral, o mais importante é o que você já falou, né? Então, é ter uma escrita clara, uma escrita sintética, uma escrita que apresenta uma coerência e uma lógica do resumo. Então, apresentar uma introdução, ou às vezes nem dá para apresentar a introdução, já começa direto no objetivo, um objetivo muito claro, uma metodologia. Eu tenho participado de avaliações de resumos que, assim, o critério mais difícil é a metodologia. Então, por exemplo, o aluno, ele submete uma revisão integrativa, um outro tipo de revisão da literatura. Ele não declara quais os descritores, as bases de dados. Então, eu acho que essas coisas, assim, é o que mais é importante pensar, entendeu? Assim, além de tudo isso. E essa coisa da escrita passiva, eu não acho que depende muito do contexto geral. Eu, na minha vida, não uso muito a escrita passiva. Eu fico mais distante do texto, entendeu? Mas é o meu perfil. Acho que é isso. Na verdade, posso complementar também? Sim. Pode. Na verdade, assim, por mim, né? Eu tive uma formação inteira voltada para escrever o texto de uma forma mais impessoal, não se colocar tanto no texto. Mas aí, já tem um tempo que eu venho acompanhando, principalmente as palestras, os estudos do Volpato, e ele fala muito dessa questão dos autores se colocarem no texto, até mesmo porque a gente apresenta, a gente discute conclusões. Então, teve aqueles resultados, então os autores que elaboram conclusões. Então, geralmente ele fala que o que norteia, no caso, um artigo, um resumo, são as conclusões que a gente vai trazer. Então, se a gente vai estar trazendo conclusões, eu acredito, na verdade, é uma tendência das notícias mais internacionais, e como que eu posso dizer, eu assumo isso também, eu acho que é interessante o autor se colocar, porque a partir daqui, os autores, eles elaboraram a conclusão deles, e estão apresentando para o público. Então, é uma forma de assumir mesmo a conclusão que você assumiu, a posição que você assumiu. Então, eu concordo. Eu acho que está faltando um pouco mais a gente se colocar mais nos nossos materiais, nos nossos trabalhos, nos nossos artigos, trazer mais o que é o diferencial, né? O olhar daquele pesquisador que traz um diferencial. Às vezes a gente tem várias pesquisas sobre um assunto, mas cada estudo traz a sua conclusão específica, né? Daquele dos pesquisadores. Se me permite,
tem essa minha experiência, né, que depende muito da metodologia, mas as duas formas é correta. Eu normalmente utilizo a terceira pessoa do plural quando eu estou escrevendo relato de experiência, eu costumo utilizar a terceira pessoa do plural. Mas para os demais estudos, normalmente eu utilizo a voz passiva. Mas eu acredito que isso também é a individualidade de cada pesquisador e de cada escritor. Então, as duas formas acredito eu que estejam corretas, mas é interessante pensar também nisso que a professora Lidiane acabou de explicar, porque os autores agora, eles querem, né, eles estão pontuando isso, esses autores principalmente de metodologia qualitativa. Alguém mais quer contribuir? Eu acho que é basicamente o que a Lidiane falou, né? A gente tem uma tendência internacional maior no uso, né, da terceira pessoa do plural. Assim como a Lidiane, a minha formação também foi mais direcionada à impessoalidade, né, na escrita científica. Então, eu tendo a usar mais a voz passiva. E eu acho que é um processo da gente ir amadurecendo mesmo a nossa colocação enquanto pesquisador, né? Como a Lidiane falou, nós estamos identificando aqueles resultados. Então, esses resultados, eles são fruto do nosso, né? Mas é algo assim que a gente vê que no Brasil a gente está começando a amadurecer, né? Se a gente pegar a maioria das pesquisas brasileiras, elas ainda utilizam, né, a voz passiva, né? Exceto as pesquisas qualitativas, que geralmente elas tendem a utilizar mais a terceira pessoa do plural. Mas isso não é o que vai desqualificar o seu trabalho, né? Você utilizar a voz passiva ou a terceira plural. Como o Ronaldo disse, a questão do estilo, da linguagem, do conteúdo é muito mais importante do que essa questão do formato da escrita, considerando a posição dos autores, tá? Então, eu trouxe justamente para a gente discutir isso, porque às vezes a gente escreve um trabalho na terceira pessoa e ele vai para o parecerista, para o avaliador, e ele devolve para a gente colocar na voz passiva. Isso já aconteceu comigo, né? De às vezes ficar alguns trechos na terceira pessoa e ele solicitar para colocar na voz passiva. Então, é muito da característica, né, de cada pesquisador mesmo, de cada autor daquele trabalho. E aí, a primeira coisa quando a gente pensa no resumo é no título, né? Como elaborar um bom título? A gente tem que pensar que o título, ele é o que chama as pessoas para ler o nosso trabalho, né? E aí, o que vocês me dizem? Como elaborar um bom título? Como pensar num bom título? Que dicas vocês compartilhariam comigo? Eu acho muito interessante. Eu tenho meus primeiros resumos todos guardados também numa pasta catálogo que eu tenho. E eu lembro exatamente do primeiro título que eu precisei colocar no meu resumo. Então, eu tinha um resumo pronto, escrito, era um relato de experiência, e aí não tinha o título. E meu grupo, a gente não conseguia colocar o título. Mas, enfim, eu acho que pensando no título, tem que condizer com o objetivo, então, né, obviamente, o que você pretende apresentar. Então, não adianta você querer falar sobre a caneca e o título está chamando para ler sobre a caneta, que daí fica uma coisa meio incoerente. Então, tem que apresentar aquilo que você está trabalhando no seu resumo de uma forma muito simples. Eu tenho visto os alunos com muita dificuldade, porque eles querem, às vezes, o aluno, na verdade, a gente, né, enquanto aluno, tem uma dificuldade de sumarizar as coisas, de sintetizar. Então, às vezes eu falei sobre várias coisas com enfoque em algo e eu quero colocar no meu título essas várias coisas. Mas é isso, assim, eu acho que a dica que eu tenho, no geral, é prestar muita atenção no objetivo, assim, o que você tem como objetivo, como proposta para apresentar no seu resumo, e aí destacar isso no título. Talvez escrito de uma outra forma, né, um pouco mais chamativo, mas no geral é isso. Quem mais? Que mais, pessoal?
Quem já submeteu o resumo para trabalho, como que vocês fazem para elaborar um bom título? Tem uma coisa que eu faço, Bruno, deixa eu falar, e aí se alguém mais também faz, eu acho que é interessante a gente trocar essa figurinha. Por exemplo, estou pensando, né, em escrever alguns resumos para o 7º CBI, que está aí com as inscrições abertas, e é uma grande oportunidade de publicação, especificamente para a enfermagem e área da saúde. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou nos eixos temáticos, verificar o que tem de eixo temático, e aí eu já tenho pesquisas em desenvolvimento, experiências, enfim. Aí, dentro do eixo temático, eu já penso, nossa, eu acho que o eixo temático é uma coisa interessante. Aí, olhando o eixo, eu já penso em possíveis propostas, títulos, objetivos, e vou desenhando a partir daquilo, entendeu? Sim. O que mais, pessoal? A gente quer que vocês contribuam também, para a gente fazer um debate. O que tem que ter no título? Bruno, o pessoal tá respondendo aí no chat. Pode ir lendo, fazendo favor, alguém? Senão eu tenho que ficar fechando aqui. Eu não consigo ver o chat. Eu posso ler, Bruno. Por favor. A Caroline Cecílio, não. Deixa eu só ver. Edivane Santos. O título deve suscitar o objetivo do trabalho de forma clara. A Caroline Cecílio. Alguns títulos podem até mesmo ser a pergunta do trabalho quando ela é bem objetiva. Caroline Simões. Acho que disse tudo. O título é o primeiro cartão do trabalho para chamar. Geralmente busco algo simples, algo que possa ser buscado com facilidade também. Carol Romero. Uso palavras-chave do resumo para me ajudar a elaborar o título. Ótimo. Foram essas as observações do chat. É isso aí. Então, vocês viram já um leque de possibilidades, né? A gente pensar primeiro se o título, ele está relacionado com o objetivo do meu trabalho. A questão das palavras-chave é muito importante, né? A gente pensar se as palavras-chave, elas podem, né, contribuir nesse título, né? Até porque é algo que vai fazer com que a gente consiga encontrar esses trabalhos. Também podemos usar a questão de pesquisa e também podemos achar colocar como os principais achados, né? Então, o título, ele deve ser atrativo e autoexplicativo. Então, existem basicamente 2 padrões, que é o que a gente fala. O que formula a pergunta referente ao objetivo do estudo e o que formula o principal achado, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? É o mesmo trabalho, o que muda é o título. Então, eu poderia colocar um título, Efeitos do uso precoce de antibióticos. Ou eu poderia colocar, antibióticos alteram desfechos na sepse? Ou eu poderia colocar, o uso precoce de antibióticos reduz a mortalidade em pacientes com choque, mas não naqueles com sepse. Então, a tendência internacional é geralmente colocar o achado, né, o principal achado no título. No Brasil, a gente ainda não tem muito esse hábito, né, mas também é uma possibilidade. Então, o que a gente tem que pensar é quais são as possibilidades que eu tenho de título e qual que é o mais atrativo. Qual que faz com que as pessoas olhem e queiram ler o meu trabalho. Nesses 3 exemplos aqui, qual que vocês acham que é mais atrativo? Qual que vocês olhariam e falariam, esse eu quero ler? Eu fico com a segunda opção. Eu fico com a terceira porque ele já me dá resultados. Então, por exemplo, se eu fosse lá no periódico, na base, buscar, eu lendo apenas o título, se eu estivesse fazendo uma seleção, por exemplo, eu já saberia se ele teria possibilidade ou não, a depender dos meus critérios, porque ele já me dá resultados. Eu ficaria com o terceiro. Quem mais? A Raíssa comentou no chat aqui. Eu fico com a terceira também, pelo que a Antônia falou. Caroline Cecília também ficou com o terceiro. Raíssa do Nascimento com o segundo. Renata Godoy com o terceiro. Camila com o terceiro. Carolina fica com o primeiro e com as palavras-chave do resumo. É legal ver como que o mesmo trabalho tem 3 possibilidades. Exatamente. A Lídia com o terceiro.
a gente vê claramente que é um trabalho que ele avaliou o efeito, né, precoce dos antibióticos e com certeza ele avaliou tanto a questão da mortalidade no choque quanto a mortalidade pela sepse, né? Então, o primeiro, ele só me traz efeito do uso precoce de antibióticos. Eu não sei se o efeito está... Ao que esse efeito está relacionado? Né? Quais são esses efeitos? O segundo já é uma pergunta. Antibióticos alteram desfechos na sepse? Então, pelo menos eu já entendo. Bom, ele vai avaliar se o uso precoce do antibiótico para sepse vai alterar esse desfecho. O terceiro, ele já me deixa bem claro que houve uma comparação, né, em relação à sepse com choque. Então, ele é mais claro ainda, ele é mais elucidativo ainda. Então, o título, quanto mais claro, quanto mais elementos a gente conseguir trazer que representem o que a gente está pesquisando, o que a gente quis dizer naquele texto, melhor. E aí a gente tem aquela regrinha básica que geralmente os eventos, eles pedem um título de no máximo 15 palavras. Então, a gente tem que tentar também fazer, né, cumprir essa regra, digamos assim, tá? Alguém mais quer contribuir algo em relação ao título? Eu tenho uma dúvida. Se for resultados parciais ainda, eu vou optar pela primeira opção de padrão, referente ao objetivo do estudo, ou eu poderia já elucidar alguma chave mesmo parcial? Você tem a opção, né? Se esse resultado preliminar ele ainda não foi finalizado, você pode colocar, por exemplo, 2 pontinhos e resultados preliminares, né? Algo nesse sentido. Ou trazer um título um pouco mais geral, né? Porque daí você não pode afirmar, porque ainda você não terminou de analisar todos aqueles dados, né? Mas tem a opção de você colocar, que são preliminares. Alguém quer contribuir, fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma experiência em relação ao título que queira compartilhar? No chat não temos nada. Bruna, só a Raíssa que agradeceu. E a Helena manifestou que ficaria com o primeiro título, com a primeira opção, né, sem observações. Tá, ok. São possibilidades, viu? Não estaria errado qualquer um, né, o uso de um deles. A gente só tem que sempre pensar nisso. O título, quanto mais atrativo, melhor. Vou só desligar o áudio aqui das meninas, porque tá chiando. E aí, depois do título, o que a gente tem que lembrar que precisa conter nesse resumo, né? O nome dos autores. E quando a gente pensa em nome dos autores, gente, sempre tem que ser o nome completo, na íntegra, tá? Então, às vezes a gente quer colocar abreviado, mas só que sempre tem que ser o nome completo, na íntegra. E respeitando sempre a ordem de autoria. Então, qual que é essa ordem de autoria? Geralmente, as pessoas que contribuíram mais com aquele trabalho, o nome vem em primeiro lugar. Então, a gente sempre segue essa ordem de contribuições, tá? Se contribuiu igual, né, aí tanto faz, né, a forma de você colocar os autores que decidem essa ordem de autoria. Alguns eventos científicos, eles pedem que a gente coloque a titulação, a maior titulação desse autor. Outros não pedem, eles só pedem a afiliação. Então, tem uma diferença entre titulação e afiliação. Titulação é a titulação daquele pesquisador. Ele é estudante de graduação, ele já é formado, ou ele já é enfermeiro, né? Colocando pela nossa profissão, não sei se tem pessoas de outros cursos aqui. Então, ele é enfermeiro, ele é pós-graduando, ele é mestrando, ele é doutorando. Então, a gente sempre coloca, né? Ele é mestre, ele é doutor, qual que é a maior titulação daquele autor. E a afiliação é a instituição. Da onde que esse autor fala, né? Qual que é a instituição que ele representa? Por exemplo, no meu caso, né? Da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, essa é a minha filiação. Então, é sempre o nome da instituição, né, com a indicação da cidade. Então, se eu vou falar Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Mato Grosso, vírgula, Cuiabá, vírgula, Mato Grosso, vírgula, Brasil.
tá? Então, a gente sempre tem que colocar qual a instituição, qual a cidade, qual o estado. Porque, por exemplo, Universidade Federal do Mato Grosso, a gente tem aqui, tem em Sinop, tem em Barra, né? Então, se eu não coloco a cidade, eu não consigo identificar. E o país também, certo? Qualquer coisa, vocês interrompam e podem fazer perguntas, tá? Aqui eu trouxe para vocês a estrutura do resumo. Tá? Então, fiz uma figurinha ali para a gente pensar mais ou menos em como é esse resumo. É óbvio que, como eu falei antes para vocês, ele vai variar de acordo com as normas do evento, tá? Então, geralmente, o resumo, ou ele pode ter estrutura diferentes, né, dependendo das regras, né, estabelecidas pela comissão científica. Então, ele pode ser contínuo ou estruturado. Né? Todo resumo, ele precisa conter minimamente o objetivo, método, resultado, conclusão e os descritores. Alguns resumos, alguns eventos, eles pedem a introdução também, mas não são todos, né? Vai depender também do número de palavras ou caracteres que eles incluem nessas regras, tá? E aí, o contínuo não vai ter o uso dos termos, por exemplo, introdução, né? Que nem aqui, introdução, objetivo, método, não aparece assim. Ele é contínuo, então eu começo falando lá, por exemplo, a enfermagem é uma profissão, tananã, tananã. Este estudo teve como objetivo. Então, eu não uso esse termo, introdução, 2 pontos, objetivo, 2 pontos, métodos, 2 pontos. Né? Esse é um resumo contínuo. O estruturado, geralmente, ele tem que aparecer esses termos. Então, eu tenho que colocar introdução, 2 pontos. Escrevo a introdução. Objetivo, 2 pontos. Coloco o objetivo. Métodos, 2 pontos. Escrevo métodos. Tá? Então, isso varia muito de evento para evento. Então, independentemente de aparecer esses termos ou não, esses são os elementos que precisa conter no meu resumo. Então, iniciando pelo título, né? Então, sempre o título vai lá em cima. Alguns eventos científicos, eles pedem o título centralizado, outros alinhado à direita, alinhados à esquerda, tá? Então, isso depende das normas. O nome dos autores também, muitas vezes ele é centralizado, ele é alinhado à direita, às vezes ele tem que colocar o número subscrito, para embaixo colocar ali, ó, a titulação e a filiação, né? Outras vezes você já coloca junto, né, já autores e a titulação e a filiação do lado. Então, tudo vai depender das normas do evento. Mas essa aqui é a apresentação geralmente mais comum, tá? E aí, vem introdução, objetivo, métodos, resultado, conclusão e os descritores. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? A gente já falou do título, já falamos dos autores, da titulação e a filiação. Pensando aqui, como elaborar a introdução e o objetivo de um resumo? O que vocês têm para me dizer? Vou até fechar aqui para acompanhar o chat também. Como elaborar a introdução e o objetivo? O que tem que ter na minha introdução? O que eu falo na minha introdução? Como que eu escrevo o meu objetivo? Quem quiser falar por áudio, quem quiser contribuir no chat. Lembrando que a introdução do resumo geralmente é pequenininha, quando tem. A Raíssa falando contextualizar o leitor. A gente pode trazer uma frase que situe o leitor sobre aquele tema que a gente está trabalhando, ou sobre aquele objeto de estudo, né, mais especificamente. Quando a gente fala em tema, é aquele macro, e o objeto já é mais específico, mais delineado, né? As principais informações, Cassiane está falando. Quem mais? Eu acho que no resumo, professor, na introdução, você tem que falar rapidamente sobre o título, né? Ou sobre o seu tema, mas de uma forma bem sucinta, né? Porque não pode ser muito longo, não pode conter muitas palavras. Isso aí. Sandra, quanto tempo, né? Você tá em Dourado ainda? Não, eu voltei, tem 6 meses que eu voltei de Dourados. Agora eu tô aqui tentando me encaixar de novo na UFMT. Bem-vinda de volta, então. Obrigada.
Isso, o Ronaldo falando que ele coloca uma frase que apresente a problemática. E o objetivo? Como que eu escrevo um bom objetivo? Pessoal, não precisa ter medo, não. Mas o objetivo é... Eu tô com medo de falar besteira, professora. Não Faz tem tanto tempo que eu tô problema. longe e tô falando. O objetivo, eu penso que é... Para que você está fazendo aquele estudo? Qual que é o intuito do estudo, né? Da pesquisa, né? Para que você... Para que vai servir, eu acho que futuramente também. É mais ou menos isso, não é bem isso, mas eu acho que é isso. Quem mais? Ninguém mais? Estão tímidos hoje. Bom, então é basicamente isso que vocês falaram. Na introdução a gente utiliza uma frase introdutória, né? Então, o que você estudou? Né? Basicamente isso. Então, em poucas palavras, a gente informa, né, o leitor o contexto em que esse trabalho está inserido. Então, sintetizando a problemática estudada. Então, basicamente o que vocês falaram, né? Então, na sequência já vem os objetivos, né? E o objetivo, a gente sempre utiliza o verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Por exemplo, ser, estar, caminhar, pensar, explorar, compreender, identificar, verificar. Então, sempre a gente utiliza o verbo no infinitivo. O que muda é que, por exemplo, em resumos contínuos, naquele que não aparece, né? Introdução, método, objetivo, esses termos, a gente escreve ele de forma contínua. Então, a gente pode colocar, por exemplo, este estudo teve como objetivo analisar, ou esta pesquisa teve o intuito, ou este trabalho se propôs a. Então, a gente sempre pode escrever dessa maneira. Quando ele é estruturado, a gente sempre tem que colocar a palavra objetivo, ela tem que aparecer, né? Então, a gente coloca o objetivo, 2 pontos, e aí pode colocar analisar, tananana, ou identificar, tananã, verificar, tananã. Então, a gente sempre vai começar com esse verbo no infinitivo, né? Aí a gente tem que pensar que o resumo, que o objetivo, ele tem que ser muito bem pensado também. Porque o resumo, o objetivo, ele é feito a partir da nossa questão de pergunta, né? Que aí é um outro encontro, né? As meninas vão fazer depois, acho que a professora Fabiane e a Lidiane vão fazer um encontro para falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem, o nosso objetivo, ele tem que estar relacionado à nossa questão de pesquisa, né? Então, ele precisa ser bem estruturadinho, né? Conter o que a gente pretende fazer nesse estudo. Muitas vezes a gente coloca o local, né, que essa pesquisa se insere, qual que é a população, né? Então, a gente tem que trazer ele muito bem estruturado. Então, vai depender também do tipo de pesquisa que a gente está desenvolvendo, né? E o método? O que deve conter no método? A Camila falou ali, o objetivo usando a taxonomia de Bloom. É uma alternativa também, mas não necessariamente a gente precisa ficar, né, fechado nisso, mas é uma possibilidade também. Vai depender também do estudo, né? E o método, pessoal? O que não pode faltar no meu método? No método do meu resumo. Oi, Leide, pode falar. Em relação ao objetivo, geralmente alguma coisa está de experiência. Eu já vi vários resumos que a pessoa coloca o objetivo da ação, e não o objetivo do resumo. Isso, do relato, né? Você falou, tá meio ruimzinho o seu áudio, mas você quis dizer no relato de experiência, né? Isso. Que eu vejo sempre, algumas vezes, né? O objetivo da ação. E não o objetivo do resumo. Exatamente. Eu até trouxe no final um pouquinho sobre o relato de experiência para a gente conversar sobre. O que a gente vê muito, né? Eu já vi muito enquanto avaliadora mesmo. A pessoa, ela teve uma experiência, ela decide fazer um relato de experiência para um evento científico. Então, por exemplo, eu vou pegar como experiência meu grupo de extensão. Tá? Então, digamos, a gente fez uma intervenção, por exemplo, pelo WhatsApp com adolescentes esses tempos.
Aí eu decido fazer um relato dessa experiência para apresentar em um evento. Aí eu não vou colocar o objetivo do meu resumo, eu vou colocar o objetivo da minha experiência. E não é isso. Ali meu objetivo é relatar aquela experiência. E não, por exemplo, possibilitar conhecimento sobre as medidas de prevenção da Covid-19. Não é esse o meu objetivo no resumo, né? Então, as pessoas às vezes colocam num resumo, né, de relato de experiência o objetivo da ação e não o objetivo do resumo. E da mesma forma o método. Muitas vezes coloca o método daquela ação que foi desenvolvida. É óbvio que o método daquela ação é importante, precisa, né, integrar esse resumo, mas ele não é o método do meu resumo. Meu resumo é um relato de experiência, né? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Então, bem lembrado pela Leide. Deixa eu ver o que vocês falaram do método. Raíssa falou o tipo de pesquisa, e isso a gente precisa colocar o tipo de pesquisa. Então, é um relato de experiência, é uma pesquisa qualitativa, quantitativa, né? Então, tem que deixar isso muito claro. É um estudo transversal, é um coorte, é um caso controle. Os caminhos utilizados para desenvolvimento, o Lucas falou, né? Então, todos os passos que a gente utilizou. Então, geralmente, o tipo de estudo, o local, os participantes de estudo. A Adriele falou receita do bolo, é basicamente isso, né? A gente tem que, através do método, a gente deixa claro para as pessoas quais os passos que a gente seguiu para chegar àqueles resultados, né? Para que essa pesquisa ela possa ser replicada, né? Realizada em outras realidades. Os critérios de inclusão e exclusão, a depender da pesquisa, né? Então, a gente precisa conter também os critérios de inclusão e exclusão. O que mais? O que mais, pessoal? Análise, isso. Quais foram os procedimentos para coleta e análise dos dados? E aí a gente tem que lembrar que é um resumo, então ele é pequenininho. Então a gente tem que tentar espremer o máximo. Então a gente tem que trazer as informações mais importantes. Os aspectos éticos, a Camila está falando ali. Muitas vezes os autores não trazem os aspectos éticos nos resumos justamente pela falta de espaço. Então é sempre bom a gente ler nas regrinhas. Se a regrinha estiver lá nas normas, né, daquele evento, que é preciso deixar claro a questão ética, aí a gente tem que colocar. Mas senão muitos autores às vezes não colocam e trazem na hora da apresentação, né, quando vai apresentar no evento justamente por esse limite de palavras, né. Os benefícios e o risco, a depender da pesquisa, a Edivane falando, geralmente, às vezes, a gente não consegue colocar no método de um resumo, mas se conseguir, ótimo, né? As bases de dados, a Sandra está falando, quando é um resumo de revisão de literatura, é importante a gente trazer, né, as bases de dados, porque é como se elas fossem a minha população, né, o local, a minha fonte de dados, né, melhor dizendo. Cassiane falou os instrumentos utilizados, quando é uma pesquisa que usou um instrumento específico que fez total diferença, que já é validado, é importante a gente trazer. Quando é muitos instrumentos, às vezes a gente não consegue trazer justamente por essa falta de espaço. Mas aí na apresentação a gente traz. A gente tem que lembrar que o resumo, ele é o escrito, né? Então a gente coloca ali uma sinopse, né, da nossa pesquisa. Mas que na apresentação a gente pode trazer, né, mais informações, né, para aquele avaliador, para os participantes, né, que estiverem no evento, eles conseguirem compreender ainda melhor, né, a minha pesquisa. Mais alguém? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, o desenho de estudo, que é o que vocês já falaram, o local, participantes, critérios de inclusão e exclusão. Quando é uma pesquisa de intervenção, ou às vezes um relato de experiência que vai falar de uma intervenção ou de uma ação que foi desenvolvida, a gente tem que trazer, né, qual foi essa intervenção, essa ação, quais os desfechos a serem analisados e qual que é o procedimento de análise. E aí, aqueles aspectos éticos, que é o que eu falei para vocês, vai depender das normas do evento, porque muitas vezes a gente não consegue colocar, né, no resumo pelo limite mesmo de palavras, mas daí a gente traz na apresentação, tá? Então, um exemplo aqui, ó, estudo prospectivo observacional, incluindo participantes com idade acima de 18 anos, internados na unidade de terapia intensiva, sob ventilação mecânica, 48 horas.
Foram excluídos os participantes em pós-operatório de cirurgia torácica. E ali reticências, né? Então, continua. Então, só um exemplo de como a gente iniciar, tá? Alguém tem uma dúvida em relação aos métodos de um resumo científico? Não? E os resultados, pessoal? Resultado é a parte principal, né, do nosso resumo. O que vocês me diriam sobre os resultados? O que a gente apresenta no resultado de um resumo? Eu acho não, né? Geralmente eu apresento os resultados que foram mais relevantes, assim, da minha pesquisa, sejam eles aqueles que são condizentes ou não condizentes com o que eu estava acreditando que seria a resposta, né, do que eu tinha pesquisado. Então, o que eu encontrei, assim, de mais relevante, geralmente. Tem diferença da apresentação de resultado de uma pesquisa quantitativa para uma qualitativa e para um relato de experiência? Sim, muita diferença. Uma coisa que eu queria só comentar que a Carolina falou é que, assim, os resultados apresentados têm que condizer com o objetivo, que é um dos critérios que a professora Bruna já apresentou, né? Então, se o meu objetivo é falar sobre a perspectiva do enfermeiro, por exemplo, no atendimento da criança com Covid, quando eu for falar desses resultados, eu preciso apresentar qual é a perspectiva desses enfermeiros, entendeu? E aí também existe muita confusão nisso, porque às vezes o resumo chega com um objetivo e apresenta um resultado que não condiz com o objetivo, né? Tem que se atentar a isso. Exatamente. Mas existe diferença, sim, entre os resultados quant e os resultados quali, e até os resultados do tipo de relato de experiência. E aí, Bruno, eu já vou manifestar minha dúvida, porque você fala isso um pouco mais para frente, mas pensando em resultados de um relato de experiência, existe muita confusão mesmo no método, né, que a aluna muito bem colocou, não sei se ela é aluna, professora, enfim. Ela é mestranda. Que a mestranda colocou muito bem lembrado, assim, existe uma confusão no relato de experiência, né? E aí o método é o método de relato de experiência, e o resultado, efetivamente, vai ser, por exemplo, o número de adolescentes que participaram, a abertura ou a interação com esse informativo que vocês encaminharam do WhatsApp, por exemplo, que você deu, seria esses resultados nesses hipotéticos, né? Do relato de experiência, do lugar de atenção na cabeça. Você entendeu, né? Sim. O relato de experiência a gente vai falar depois no final um pouquinho mais sobre ele, mas é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. Porque ele visa relatar a experiência daquela pessoa ou daquela equipe. Então, o meu resultado tem que ser a minha experiência, né? E não eu ficar falando só da ação que eu fiz e do quanto aquela ação foi benéfica para determinada população. Não. Como eu, enquanto equipe, membro daquela ação, qual que é a minha experiência diante daquilo que eu vivi, daquilo que eu realizei? Né? Então, se é um relato de experiência, eu preciso trazer a experiência, ou individual ou coletiva daquele grupo que desenvolveu determinada experiência, né? Ou passou por por algo específico, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? E isso que vocês estão falando é importante. No resultado, eu respondo a minha questão de pesquisa. Por isso que eu falei, no objetivo, o objetivo ele é com base na minha questão de pesquisa, né? Então, se o meu objetivo, por exemplo, era identificar a prevalência de Covid-19 em crianças do estado do Mato Grosso, eu preciso responder qual que é essa prevalência. Então, meu resultado vai dar lá. A prevalência é de, sei lá, 100 casos a cada 100 mil habitantes. Então, eu preciso responder aquela minha questão de pesquisa que estava no objetivo. Que meu objetivo poderia ser identificar a prevalência, né, da Covid-19 na população infanto-juvenil do Mato Grosso. Então, o meu resultado, ele sempre tem que responder a minha questão de pesquisa. Então, é aquilo que eu encontrei.
Então, o resultado é um dos espaços mais importantes do resumo. Então, geralmente, a gente tem que deixar um espaço maior para ele. Então, sei lá, se é um resumo de 350 palavras, né, os resultados, eles que vão compor a maioria das palavras desse resumo. Porque é o que eu trago de novo, é o que eu identifiquei, né, o que é novidade. Porque na minha introdução, eu só contextualizo. No meu objetivo, eu falo o que eu quero fazer. No resultado, eu demonstro o que eu encontrei. Né? Então, é algo mais interessante ainda. A Sandra traz ali que ele deve conter a resposta para pergunta-problema. Exatamente. Tá? E aí, é totalmente diferente quando eu faço no estudo quantitativo, eu vou trazer os dados numéricos, né, encontrados. No estudo qualitativo, eu vou trazer o que eu encontrei de mais importante, né? E na experiência, qual a experiência que eu tirei daquilo que, né, que eu estou me propondo a relatar. Tá? Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Alguém mais quer contribuir em relação aos resultados? O que não pode faltar, o que eu tenho que me atentar? Ninguém? Então, aqui, ó, são pontos principais do estudo, né? Os autores devem reservar mais espaço para essa seção e a descrição inicial da população estudada. Então, é importante a gente trazer, né, qual foi essa população estudada e logo na sequência, né, a análise de acordo com aquele objetivo que eu tinha, né? Então, quais são os principais resultados encontrados? O que eu verifiquei, né, nesse estudo? Então, ali a gente traz, muitas vezes, alguns eventos internacionais até aceita a gente compartilhar figuras, tabelas, né, nos resultados. Mas a maioria dos nacionais não permitem isso. Então, é só aquele resumo mesmo, igual eu tinha mostrado para vocês, básico. Mas aí, na apresentação, eu posso levar as tabelas, as figuras, né, para ilustrar melhor esses meus resultados. Tá? Então, não há espaço nessa parte para discussão. Então, resultados não é lugar para discutir. Resumo não contém discussão dos dados, a não ser que seja um evento que pede a discussão, que é muito raro. Tá? Então, ele é bem específico mesmo, bem sucinto para aquela pesquisa que eu desenvolvi. Então, não tem espaço para discussão de dados. E na hora que eu for apresentar esses dados, esses resultados, na hora da apresentação, se você quiser apresentando os resultados e trazendo algumas discussões para quem estiver avaliando você ou estiver te ouvindo, é interessante, tá? Mas não é uma regra, uma obrigação, né, dos autores trazer a discussão, tá bom? E a conclusão, hein, gente? A conclusão é um grande desafio. O que vocês me dizem da conclusão? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu achei que tinha travado. Sim. O que vocês me dizem da conclusão? Como que vocês geralmente pensam na conclusão, escrevem a conclusão dos resumos de vocês? Quem já tem experiência? Eu acredito que tenha que falar de forma sucinta sobre, assim, de uma maneira geral, todo o seu trabalho, principalmente os resultados e essa parte da discussão, né? E o que de importante que o seu trabalho trouxe, o que ele vai beneficiar, o que ele está trazendo, a importância do seu estudo. O que mais pode surgir a partir do seu trabalho também, nesse sentido. Quem mais? Só não precisa ter vergonha, não. Pode falar, tá? A gente tá aqui trocando figurinhas mesmo. Quem mais, gente, teve experiência aí com resumos, ou que às vezes não teve, mas já leu? O Rômulo falou trazer os resultados comparativos, qual foi a relevância do estudo. Oi, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa, tudo bem. Eu acho que, para mim, resumo, eu tento seguir algumas, a conclusão, eu tento seguir algumas regrinhas. Eu acho que tem que relembrar os principais resultados, apontar novas pesquisas
sugerir novas pesquisas, também trazer limitações do estudo e, dependendo para onde você for mandar, você vai ter que falar da implicação desse estudo para a prática da enfermagem, né? Mas isso fica muito mais a cargo de publicação, eu acho, de editores na área da enfermagem que pede esse ponto. Eu tento observar essas regras, mas eu já vi, assim, estudos que, às vezes, a limitação está lá no finalzinho da discussão, dá uma variada, mas nas conclusões que eu escrevo, eu tento seguir essas regrinhas básicas, assim. No resumo, às vezes a gente nem consegue colocar limitação por conta do limite, né, de palavras, assim, mas é basicamente isso mesmo que vocês falaram, né? Então, na conclusão, ela deve ser concisa e impactante, né? Em uma ou duas frases, a gente coloca a resposta. Aqui, a qual conclusão você chegou com o seu estudo, né? Então, qual que é a conclusão que você chegou diante de tudo isso que você pesquisou? E aí, isso que o Leandro traz, da implicação para a prática ou para a enfermagem, né? Alguns eventos até pedem isso em um tópico específico. Então, depois da conclusão, você ainda inclui contribuições ou implicações para a enfermagem ou para a área da saúde, e aí você tem que trazer um trechinho de como esse estudo seu, esses resultados, eles impactam na prática, ou às vezes na ciência da enfermagem. Então, alguns eles pedem isso, inclusive em um tópico específico, né? Ou senão você também pode trazer ali junto com a conclusão, você coloca a qual conclusão você chegou e quais são os próximos caminhos, ou no que isso implica, qual que é a relevância disso para a prática ou para a ciência da enfermagem, né? Para a própria pesquisa ou para a prática, né? Então, aqui, novamente, não há espaço para a discussão dos resultados, né, que é um erro bastante frequente. Entretanto, o erro mais comum da conclusão é extrapolar os dados efetivamente avaliados. Então, às vezes, eu fiz lá o estudo que eu estava avaliando a prevalência da Covid-19, aí eu começo a falar da taxa de internação, por exemplo, né? Bom, eu não estudei taxa de internação por Covid, estudei a prevalência da doença, né? Então, aí eu começo a falar do número de leitos de UTI, né, na minha conclusão. Tudo bem, é algo que eu poderia discutir, né, com base nos meus achados, porque a prevalência vai implicar no número de internações, mas não é o meu objetivo, não foi meu objetivo. Aí eu pego e trago isso na conclusão. Então, é um erro muito comum, né, a gente querer extrapolar aquele achado para objetivos que não condizem com os que minha pesquisa se propõe, né? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. E os descritores? Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. O Ronaldo falou limitações, a Camila falou as contribuições de estudo, a gente já conversou sobre. As divergências, a Cassiane falou. E os descritores, vocês já até comentaram, né, de pensar nos descritores para compor o título, né? O que são os descritores, pessoal? E como que vocês escolhem os descritores para os resumos de vocês? Conforme o DEX. A gente tem o DEX e o MESH, né? Eu vou colocar aqui, que daí eu trouxe o link para vocês. Os descritores conforme o título, né, professora? Conforme o seu título, você vai tirar os descritores. Para mostrar o site do DEX para vocês. A primeira coisa que a gente tem que lembrar que tudo começou, quando a gente vai pensar no resumo, tudo começa de uma questão de pesquisa, né? Que a gente vai ter depois um encontro com a Lidiane e a Fabiane. Então, tudo começa da questão de pesquisa. Então, primeiro eu penso na minha questão de pesquisa, aí eu vou fazer a minha revisão de literatura, vou escrever a minha introdução para contextualizar, então o meu título vai estar relacionado com a minha questão de pesquisa, assim como o meu objetivo, né? E os descritores, eles têm que estar envolvidos, né, nessa questão de pesquisa. Ali a Mariane traz que descrevem o que foi falado, né? São palavras, termos, né, chaves, ou seja, que fazem alusão à minha pesquisa, que permitirão outros interesses, né, como assunto para encontrar o trabalho. A Mariane está falando. O que mais?
Aqui eu coloquei que os descritores ou palavras-chave, eles identificam o assunto tratado no resumo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa que eu tenho o título Prevalência da Covid-19 na população infanto-juvenil de Mato Grosso. Quais descritores vocês, palavras-chave, vamos colocar? Porque para ser descritor a gente tem que consultar no DEX, tá, pessoal? Então existe esse MESH, que é o termo internacional, só para vocês saberem, mas assim, nos eventos brasileiros, né, geralmente a gente usa o DEX, que é esse site aqui, e lá a gente digita o termo e vai procurar, né, se tem um termo, aquele termo que a gente se propõe. Mas vamos pensar aqui em palavras-chave. Quais palavras-chave vocês usariam num resumo com esse título? Isso, Leandro falando da estratégia Pico, mas é que daí vai uma outra aula, né, só sobre a estratégia Pico, para a gente pensar na questão de pesquisa, que vai acabar auxiliando também nos escritores. Acho que no encontro das meninas elas vão falar sobre, Leandro. A Issa falou primeiro ali que ela utiliza a estratégia Pico para pensar, porque o DEX é para você confirmar que aquele termo que você quer usar, ele é descritor. Exatamente. Mas quando eu lá no DEX, o que eu vou pesquisar lá? E aí, o Pico, ele veria assim, quando eu olho para a minha questão de pesquisa, ou tema de pesquisa, vai ter que estar explícito lá, de alguma forma, a população do meu estudo, o fenômeno que eu estou estudando, e o contexto. E antes eu pensava bem assim, eu tenho que achar termos que eu acho que, quando alguém for buscar o estudo, o meu estudo vai aparecer lá. Então, se eu fiz uma pesquisa sobre câncer, eu achava todos os descritores possíveis sobre câncer para poder colocar no estudo. Desse modo, fica de fora descritores relativos à população e relativo ao contexto. Então, quando eu penso, depois que eu aprendi estratégia Pico, que é você pensar descritores, ou pensar, na verdade, a população, o fenômeno que você está estudando e o contexto, você consegue distribuir melhor os descritores. Então, eu vou pensar na minha população. Prevalência de Covid com criança, então tem que ter um descritor que fale de criança. Aí eu vou lá e pesquiso. É criança que eu vou usar? É pediatria? Voltado para a população. Covid é o fenômeno que eu estou estudando. Às vezes um descritor voltado para o método, tem descritor para pesquisa qualitativa, então você acaba distribuindo melhor os descritores quando você pensa nessa estratégia Pico. Exatamente. A estratégia Pico, ou a PCC, que é população, conceito e contexto também, né? São estratégias, pessoal, assim, mais básico assim, porque eu sei que tem muitos estudantes de graduação aqui, são estratégias que fazem a gente pensar na questão de pesquisa, né? Então, por exemplo, se eu faço a questão, qual a prevalência da Covid-19 na população infanto-juvenil, né, do Mato Grosso? Qual que é a minha população? Vamos, gente. Qual que é a minha população? A população infantil. Infanto-juvenil. Juvenil. De quantos a quantos anos? Passou. O pessoal do GESTA aí. População infanto-juvenil. Repasso. Até os 15 anos, não é? Até os 24, né? Então, é a população, né, criança, adolescente e jovem, infanto-juvenil. Então, a minha população é essa população infanto-juvenil, né? Então, são as pessoas, né, de 0 a 24 anos. Qual que é o meu contexto? A minha intervenção, né? Vamos colocar ali. O que eu quero ver? A prevalência da Covid-19 nessa população infanto-juvenil. Isso. Então, posso colocar um estudo epidemiológico ou algo nesse sentido. E aí a gente tem né, a doença que é a Covid-19, né, que é aquele contexto daquele estudo. Então, são termos que eles estão presentes na minha questão de pesquisa, estarão presentes no meu título e podem ser meus descritores. E aí a gente vai lá no DEX e confirma. Por exemplo, Covid-19. Eu já sei que o termo que é o correto é infecção por Covid-19, por coronavírus. Então, a gente usa lá, né? Aí, população, a gente já sabe que criança e adolescente e jovem são.
Eu não sei se tem, não me lembro se tem população infanto-juvenil como descritor. É a infecção por SARS-CoV-2, que é o descritor. E aí, Covid é um termo correlato. Exato. E aí a gente vai utilizar isso. Então, sempre os escritores, eles vão estar relacionados com a minha questão de pesquisa, com o meu título, entende? Então, tudo tá dentro daquele grande arcabouço ali do que eu tô pensando. Querem dar outro exemplo? De alguma pesquisa que vocês estão desenvolvendo? Ô, Bruna, eu fico com dúvida assim, eu estudo o contexto de doenças raras, e aí muitas doenças raras não são descritores em ciências da saúde, né? E aí, na sua opinião, assim, na sua vivência, às vezes, obviamente, o evento pede um descritor, eu coloco doença rara no geral, né? Mas até no sentido de ter limitação de estudo sobre doenças raras, e se eu estou falando sobre uma doença específica, é muito interessante tornar essa doença visível. E aí, você acha que eu coloco ou não? Então, tem algumas normas que só falam palavras-chave, eles não pedem... quando eles falam palavras-chave ou descritores que estejam indexados no DEX, aí precisa ser um que esteja indexado. Se não, você pode utilizar palavras-chave, né? Tem muitas revistas internacionais, inclusive, que usam, né? Nos eventos do Brasil, geralmente o pessoal pede que esteja indexado no DEX. Geralmente, né? Aí, no caso, você teria que usar só doenças raras mesmo. Eu acho que tem como pedir para incluir, né, como um termo no DEX. Tem que dar uma pesquisada aí como que faz esse processo. Verdade, muito interessante. Nunca tinha pensado nisso, que a gente pode sugerir, né, a inclusão. Eu não sei como que funciona essa questão operacional, mas provavelmente tem. A Raíssa falou que é importante para achar o que precisa. Às vezes não achamos porque não usamos os descritores corretamente. Quando a gente faz busca, né? Cassiane, a gente geralmente fala descritor porque está indexado, né? E palavras-chave que não necessariamente esteja indexado. Mas eu vejo que o pessoal usa muito como sinônimo também. Leandro? Não, eu estava ouvindo o Ronaldo falar e eu lembrei da discussão da época sobre integralidade, que o Jé, agora não lembro o nome do grupo, o da Solange, Ronaldo, qual que é mesmo? O GPS está cortando seu áudio para mim. O GPS fazia muita pesquisa sobre integralidade, e aí integralidade não era descritor. E eu lembro que o pessoal lá da UERJ fazia o movimento de pedir a inclusão. Lá no DESC está assistência integral à saúde. Mas o termo em si, integralidade, não era descritor, eu acho que ainda não era. Me lembra também, quando a gente vai fazer revisão de literatura, que quando a gente usa um conceito que é bastante já empregado pelos pesquisadores, mas que ainda não é descritor, o nosso resultado é mais amplo. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa para achar o estudo do Ronaldo, eu poderia digitar o descritor doença rara, mas se eu digitar especificamente o nome da doença, mesmo sem ela ser descritor, esse estudo viria. É quando a gente justifica no estudo de revisão que a gente não vai usar só o descritor ou vai usar uma palavra-chave, porque ela torna a busca mais sensível, né? A gente tem que entender que o DEX ele é construído e eu acho que ele tem uma defasagem, principalmente com termos atuais. De repente, assim, começa muita produção sobre um fenômeno que ainda não era descritor, e até ele se tornar um descritor leva tempo, né? Sim. Quando busca pelo título também, né, você consegue ter acesso a essas pesquisas com esses termos que ainda não são indexados, né? Mas basicamente é isso, pessoal, né? É óbvio, a gente trouxe para falar do resumo, para que vocês, como a gente agora tem vários eventos que estão abertos, que dá para submeter resumos, então foi mais a gente pensando nisso, de possibilitar com que vocês escrevam, né, o resumo. Mas é óbvio que antes de vir o resumo tem a pesquisa, e aí a pesquisa tem todo esse rigor de pensar na questão de pesquisa, de utilizar as estratégias, né, PICO, PCC, enfim, para elaborar uma boa questão de pesquisa, seguir todos os passos metodológicos. Isso aí está relacionado com a pesquisa desenvolvida, tá?
Então, aqui a gente discutiu mais em termos, assim, do próprio resumo mesmo, né, da apresentação dele para um evento. E aí, eu trouxe para vocês um pouquinho do relato de experiência, que eu sabia que era algo que a gente, né, ia ter essas dúvidas, e vocês, ao longo do nosso encontro hoje, já foi trazendo. Por quê? Geralmente é o primeiro contato, né, do estudante de graduação em eventos científicos, né, com resumos, com submissão, apresentação de trabalho, geralmente é por meio do relato de experiência, né, que a gente sabe que uma pesquisa leva tempo, né, não são todos os alunos que conseguem, né, vivenciar a iniciação científica na graduação, e aí tem essa possibilidade. E o relato de experiência não só para acadêmicos, mas para profissionais, né, que estão na prática também, eles podem elaborar e apresentar nos eventos científicos, né, compartilhar, isso é muito rico também. A gente já foi falando algumas coisinhas, né, mas basicamente ele é um texto que descreve, né, uma dada experiência, né, que possa contribuir para aquela determinada área de atuação, né. Então a gente tem aqui pessoas, por exemplo, do GEFOR, então a gente pode ter alguma experiência que contribuiu para a formação em enfermagem, a gente queira compartilhar, a gente pode ter uma experiência que contribuiu para o cuidado da criança e do adolescente, a gente pode ter uma experiência, por exemplo, eu tive no PET, que é sobre a questão da educação interprofissional, que é algo novo, que muitos alunos não vivenciam, e eu queira compartilhar. Então, assim, existem diversas experiências que a gente vive, ou na academia, ou na prática profissional, que a gente pode contribuir, né? Então, a gente pode apresentar, compartilhar, né, essas experiências. Então, é uma descrição ou de um autor ou de uma equipe, né, sobre aquela determinada vivência profissional ou acadêmica, tida como exitosa ou não. Geralmente, a gente apresenta as experiências exitosas, né, mas também a gente pode apresentar as que não foram exitosas, né, e justificando, né. Por exemplo, a gente viveu no PET uma experiência não muito exitosa, agora no final do ano, que a gente propôs uma intervenção por WhatsApp com adolescentes e a gente teve pouca adesão, né? Muito pouca adesão. A gente teve poucos alunos que participaram, né, da intervenção, e aí a gente entende todo o contexto, né, que a gente está vivendo, várias dificuldades que a gente teve para conduzir essa ação, né, ação à distância. Então, por mais que não tenha sido uma experiência muito exitosa, ela acaba trazendo à tona toda a dificuldade, né, para a questão da extensão universitária durante a pandemia, né? Então, talvez seja algo interessante para se compartilhar. Então, não necessariamente precisa ser uma experiência exitosa, tá? Mas que, de certa forma, contribua com a discussão, né, a troca, a proposição de novas ideias para a melhoria do cuidado na saúde, ou da enfermagem, ou da formação em saúde, enfim, para algum tema que a gente julga interessante. Então, é importante a gente demonstrar essas motivações, essas metodologias utilizadas nessas ações para tomada, né, na situação, então, as tomadas de decisão, né, que a gente tem, e as considerações, impressões, né, que essa vivência trouxe, né, para aquela equipe que vivenciou. Então, o relato ele é feito de modo contextualizado, com objetividade e teórico. A gente tem que tomar esse cuidado. Alguém quer contribuir? Vi que alguém ligou o áudio. Pessoal, tá chiando aqui, deixa eu ver de quem que tá aberto. Estranho. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, estamos ouvindo bem, Bruno. Ah, tá. Eu tava chiando. Eu acho que o som é o vento. Começou a chiar mesmo. Microfone. Ah, tá. Desculpa. Então, pessoal, o relato ele deve trazer considerações, então, a partir daquela vivência, a qual se relata e reflete, que sejam significativas para aquela área de estudo em questão. Então, é importante que o seu relato não fique apenas no nível de descrever uma situação. Então, ele deve ir além, estabelecendo ponderações e reflexões. Então, é aquilo que a gente falou no começo. Geralmente, o resumo, gente, ou é para apresentar o resultado final de uma pesquisa que eu fiz, seja ela qualitativa ou quantitativa, ou de revisão, ou para apresentar resultados preliminares, ou eu posso fazer um resumo simplesmente para apresentar no evento. Às vezes, eu não tenho esse trabalho na íntegra. Eu escrevo um relato apenas para aquele determinado evento científico. Então, por isso que eu trouxe um pouquinho mais sobre o relato, porque isso é uma possibilidade, né?
Então a gente tem que pensar qual experiência que a gente quer contar. Vai ter um determinado evento, tá? Então vamos colocar, vai ter o Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica, por exemplo. Ai, gostei desse evento, é interessante, ele vai trazer algumas pautas interessantes. E eu queria participar compartilhando uma experiência que eu tenho que se enquadra em determinado eixo. Então, qual que é a experiência que eu quero contar, né? O que eu quero contar sobre essa experiência, né? Essa experiência pode ser minha ou da minha equipe. O que a gente aprendeu com essa experiência, o que ela trouxe de novo, né? Quais os desafios que a gente encontrou e que a gente superou para o desenvolvimento dessa experiência, né? O que a gente mais gostou, o que a gente não gostou. Então, a gente pode colocar as potencialidades, as dificuldades vivenciadas. Pensando no que você descreveu sobre a sua experiência, o que mais ainda pode ser feito? Então, aí que a gente traz as implicações, as contribuições futuras. Então, é todo um processo não só de descrição de uma situação, de uma experiência vivida, mas também de reflexão e ponderamento, né? E sempre pensando também a partir do subsídio teórico, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem. Quem já teve experiência com relatos de experiência, ou até quem já escreveu um relato de experiência e gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o que fez, só para a gente ter umas ideias. Quem sabe assim a gente já consiga fazer com que mais pessoas se interessem a escrever resumo de relato de experiência e apresentar em outros eventos que a gente tem por agora. Então, quando eu comecei falando sobre a experiência, né, foi a minha primeira aproximação com a pesquisa e tudo mais. Então, eu lembro que eu discutia isso muito com o meu grupo de colegas. A gente tem um evento tal, para ir, a gente não tem nenhum trabalho, porque né, a gente não tem muita iniciação científica e tudo mais. Mas de que forma que a gente pode participar de um evento? Então, eu tenho uma experiência interessante dentro de uma disciplina, dentro de um estágio, dentro de uma atividade de extensão, que se encaixa no eixo temático do evento. Que legal, então eu vou contar como que foi aquilo, e aí respondendo ou pensando em todas aquelas perguntas que a professora Bruno muito bem colocou. Mas eu acho que é a primeira possibilidade de aproximação do estudante com o evento científico. E a partir daí, ele vai ter contato com outros resumos, com outros colegas, com pesquisas mais robustas e vai incentivando ele a buscar mesmo a participação. Eu sempre incentivo muito os alunos a participarem de eventos, escreverem resumos de experiência, porque eu acho que é uma experiência muito legal. E, na verdade, eu ia apresentar a minha experiência, eu sempre brinco assim, eu às vezes nem ficava no meu banner. Eu ia mais olhar o banner do amiguinho do que ficava no meu banner, porque eu queria aprender como era o outro colega. E aí a riqueza aumenta muito mais quando a gente vai, e aí a gente está em pandemia nesse momento, mas quando voltar, e em outras universidades, né, em grupos de pesquisas de outras universidades. Na minha formação eu tive a possibilidade de participar pelo CEREX, que é um evento de extensão do Centro-Oeste, um evento bem interessante, e eu fui na época que foi na UNB uma vez. Gente, foi uma experiência muito incrível, e lá que eu ouvi falar de revisão integrativa, revisão sistemática, então eu já voltei sabendo que existia esse tipo de estudo, e aí você vai se aproximando e crescendo mesmo como pesquisador. Então, é o início de tudo. Você aprende não só a escrita científica, né, o início de uma escrita científica, você compartilha, né, aquilo que você vivenciou e que agregou para o seu processo de formação. Você também conhece, né, outras experiências, você começa a se envolver no mundo da pesquisa, ter essa aproximação maior, né, então é um momento muito rico, né, principalmente para alunos de graduação, né, que está iniciando, mas para todos nós também. Muito legal, Ronaldo, sua experiência. Alguém mais quer compartilhar? Oi, gente. Quando eu estava na graduação, eu consegui participar de alguns eventos com trabalhos de relato de experiência. E era muito importante essa parte de você relatar a sua experiência, até para os outros colegas da própria graduação, aprender, ver como que é o desenvolvimento do trabalho. Eu não participei de iniciação científica, eu fui bolsista de extensão. Então, a gente tinha um projeto num frigorífico de assistência pré-natal às mulheres que trabalhavam nesse frigorífico.
Isso foi, para mim, foi assim, de grande valia, principalmente porque a carga horária dos estágios. Só um minutinho, gente, tem uma criança chorando. Oi, filho. Toma, vai lá ver o que você estava vendo. Então, essa participação desse projeto era bem interessante, porque a carga horária da disciplina, não sei se o professor Leandro ainda pode falar, era bem curta, assim, para fazer os estágios da disciplina mesmo, saúde da mulher. Então, você não tinha muito tempo, às vezes você tinha que fazer rodízio entre os colegas para a realização da assistência dessa mulher. Já com os projetos, tanto da iniciação científica, eu acredito, e do projeto de extensão, a gente conseguia ter mais tempo com as mulheres, ter uma maior demanda, porque a gente tinha um cronograma de atividade, possibilitava a gente aprender muito mais, colocar em prática a teoria que a gente aprendia. E foi graças ao projeto de extensão, aos relatos de experiência que a gente publicava, que a gente foi pegando gosto pela produção de trabalhos, por desenvolver, até mesmo por estudar mais sobre alguns assuntos. Eu mesmo fiz a pós, né? Estou terminando agora, esperando essa pandemia passar para terminar, fazer os estágios em obstetrícia e utero neonatal. Então, foi muito bom, porque permite que a gente desenvolva outras áreas dos nossos conhecimentos, né? Foi bem interessante. A gente aprende como escrever, né? Ainda que eu acho que eu ainda tenho muito para aprender, devido a pouco, eu não publiquei muitos, não participei de muitos eventos fora da minha região, mas os poucos eventos que eu participei, eu gostei bastante. É muito importante, porque a gente, além de aprender a escrever, a gente aprende a se posicionar, né? Enquanto profissional também. Acho que é isso. Falar, né? Apresentar também, né? Perde o medo, né? A inibição que a gente tem. Quem mais quer compartilhar? É isso mesmo, a gente perde um pouco do medo de falar, né? De se apresentar. Já é um treino para quem está na graduação, para a sua apresentação de sua defesa, né? Do seu trabalho de conclusão de curso. Você está aí treinando até lá. E o nosso intuito hoje é incentivar vocês mesmos a participarem. A pandemia, obviamente, né, traz muitas coisas ruins, né? Isso é evidente para todo mundo. Um dos pontos que a gente pode, né, tirar um pouquinho de proveito é a questão da gente participar de eventos fora, que muitas vezes a gente não tem condição, né, de ir. Então agora está tendo vários eventos online, então isso faz com que a gente consiga participar da nossa casa. Então é uma facilidade que a gente está tendo. Então esse ano tem vários eventos, então dá para vocês pensarem em resumos, né? Então sempre que pensar, eu tive uma experiência legal, né? É sempre importante ter um professor, né? Principalmente num resumo de relato de experiência, né? Alguns eventos até pedem isso, né? Ou algum enfermeiro né, com formação, né? Então, se você é egresso de uma instituição e quer fazer um relato de experiência, não necessariamente precisa ter um professor, você pode fazer enquanto enfermeiro. Mas quando é aluno de graduação, é interessante ter um professor junto, né, para auxiliar também nesse processo de escrita. E se vocês pensaram, tiveram uma ideia, tenta escrever, né, envia para o professor, fala, olha, professor, pensei em fazer um relato de uma experiência que a gente viveu juntos, o senhor poderia contribuir? E se for um enfermeiro, né, que assistencial, também pode desenvolver uma experiência de algo que tenha desenvolvido na prática e submeter para um evento, né? Sempre que vocês quiserem ajuda também, o nosso grupo, a gente está disponível, né? Qualquer um dos professores, vocês podem entrar em contato também para auxiliar, que a gente pode dar esse help para vocês também. É muito legal essa questão de experiências, né, que cada um vai tendo. Alguém mais quer contribuir? Alguma experiência, né, em relação aos relatos de experiência? Eu queria pontuar só mais a última coisa em relação a isso, Bruno, que assim, às vezes a gente tem dentro da academia, né, o julgamento em relação ao relato de experiência como se fosse um resumo menos importante ou que não tem tanto impacto. A gente tem isso na academia, né? Mas, assim, a gente, obviamente, que temos estudos mais robustos, que exigem tempo, dedicação e tudo mais. Mas o ano passado, eu submeti um resumo com os alunos para um evento online, e a regra era que o autor principal, que no caso era eu, teria que avaliar 5 resumos submetidos para o evento. E aí eu optei por avaliar o eixo da pandemia, né, específica do atendimento dos profissionais da enfermagem em relação à pandemia. E aí, lendo os estudos, eram
assim, 100% de relatos de experiência, me fez pensar, e, na verdade, né, fortaleceu ainda mais a minha opinião em relação a esse tipo de resumo, porque, assim, a gente vê a pandemia uma doença nova, a gente tem, obviamente, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais construindo protocolos, né, a gente tem pesquisadores empenhados em estudar a doença, mas uma coisa é o que o Ministério preconiza, a outra coisa é a operacionalização disso lá na realidade do município onde eu moro. E aí, lendo as experiências daqueles resumos, me fez ver, assim, o quanto era interessante ver qual foi a perspectiva ou atendimento da primeira gestante que teve o parto e foi diagnosticada com Covid. Isso lá em setembro do ano passado, né? Então, como que foi para aquela equipe receber a primeira criança ou adolescente que tinha como suspeita o coronavírus? Então, eu achei muito, muito interessante o quanto aqueles relatos tinham potencialidade para melhorar a minha experiência, a minha prática enquanto profissional, entendeu? Então, só queria reiterar isso. Certo, é isso mesmo. Eu trouxe um link, eu coloquei aí no chat para vocês, dos anais do último Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica. Eu deixei o link, depois vocês podem ler, e aí vocês vão ver vários tipos de resumos, né? A gente vai lendo até com uma certa criticidade, isso é normal. A gente sempre vai lendo, mas isso aqui não contém isso, não contém aquilo. Então, assim, a gente vai amadurecendo também lendo. É muito importante a gente ler. Quanto mais a gente lê outros trabalhos, mais a gente amadurece para a escrita científica mesmo. E a gente vai melhorando, tá? Então, é sempre um processo. Então, o que a gente tem que pensar, né? Que a apresentação de resultados de trabalhos científicos em eventos é um passo muito importante no contexto da divulgação de ciência entre aqueles para as quais esses resultados são relevantes, né? Então, se a gente tem uma pesquisa que fala sobre formação em saúde, por exemplo, formação em enfermagem, talvez seja muito mais interessante eu apresentar em um congresso que tem esse foco de formação em enfermagem do que num congresso sobre saúde da criança e do adolescente, por exemplo, né? Então, eu tenho que buscar também apresentar esses resultados nos eventos que condizem com aquele tema que eu estou pesquisando, né? Até porque terão mais pessoas que têm interesse naquele tema e a avaliação também vai levar isso em consideração. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Então, dentro desse contexto, a elaboração de um bom resumo, de acordo com os preceitos de uma boa redação científica, é fundamental. Então, a gente tem que sempre lembrar que o resumo precisa ser bem estruturadinho, ele precisa conter todos os elementos necessários, ter uma boa escrita, uma boa redação, tá? Aqui eu trouxe, né, um spoiler dos próximos eventos que a gente tem. Eu esqueci do Congresso Brasileiro de Enfermagem, o Leandro até falou, né? Então, a gente tem a Semana Brasileira de Enfermagem, acho que a Mara estava no evento, também estava presente, se ela estiver por aí e quiser falar mais um pouquinho. Então, a gente tem a Semana Brasileira de Enfermagem, a gente tem o Congresso Brasileiro de Ciência da Mente, Cérebro e Educação, que é para julho. A Semana Brasileira de Enfermagem, geralmente é em maio. A última vez que eu olhei ainda não tinham divulgado. O Congresso Brasileiro de Ciência da Mente, Cérebro e Educação vai ser em julho. E a gente tem o Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, que é em outubro. Então, vocês já podem pensar, olha, dá para mim apresentar um trabalho na Semana Brasileira de Enfermagem. Então, eu vou ficar atento, entrar no site da ABEM Mato Grosso e toda semana eu vou entrar para ver quando eles vão divulgar. Ah, não, eu acho que o meu trabalho eu vou entrar lá no Congresso Brasileiro da Ciência da Mente, Cérebro e Educação. Eles têm um Instagram, tá, pessoal? Eles têm um Instagram, eu até compartilhei lá no Insta do Jéssica, vocês podem ver lá no último store, que vocês podem seguir. A ABEM Mato Grosso também tem um Instagram e a SOBEP, né, que é SOBEP, também tem um Instagram também que eles vão estar falando sobre o Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica. Então, a gente pode ficar atento a quando que vai sair o edital, né, as regras para submissão de resumo, e aí eu posso escrever e submeter. Tá? Então, a gente tem que ficar atento assim, aos eventos e pensando, o meu trabalho ele se enquadra mais no Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, então eu vou aguardar e vou deixar para apresentar nele. Ou não, o meu é geral, então eu vou apresentar na Semana Brasileira de Enfermagem. O meu está relacionado ao empreendedorismo, né, a questão da educação, então eu vou
apresentar no Congresso Brasileiro da Ciência da Mente, Cérebro e Educação. Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração também. Aqui as referências que eu utilizei para a gente conversar hoje. Aí eu queria abrir para vocês, se alguém